A Agência de Fomento Paulista tem como objetivo o desenvolvimento das cidades do estado, oferecendo linhas de crédito focadas na melhoria da infraestrutura urbana, agregando valor aos setores sensíveis da economia. Para o setor público, as linhas de financiamento são a partir de 0,49% ao mês e prazo de até 60 meses para pagar a carência máxima de 1 ano. A instituição financia obras como a implantação ou ampliação da malha viária, da infraestrutura industrial, de centros de comercialização ou distribuição agropecuária e o desenvolvimento de arenas para eventos esportivos, econômicos, culturais e sociais, com destaque para o meio ambiente. Para falar sobre o tema, convidamos o presidente da instituição, Milton Luiz de Melo Santos. Destacamos em suas atividades a função de coordenador de gestão das empresas estatais do Ministério do Planejamento e Orçamento, presidente interino da Caixa Econômica Federal, vice-presidente executivo do Conselho de Política Financeira do Estado de Minas Gerais, presidente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais e secretário executivo do Banco Central do Brasil. O programa é apresentado pelo jornalista Sebastião Miziara. Olá, Rede Nacional, iniciamos o Tribuna Independente ao vivo de São Paulo. Nosso convidado, Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Fomento Paulista, Nossa Caixa Desenvolvimento. Boa noite, presidente. Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Miziara. É um prazer muito grande poder participar desse programa Tribuna Independente e estar aqui na presença de dois ilustres amigos, nosso deputado Itamar Borges e o presidente da Associação Paulista de Municípios, o Marcos Monte. Marcos, boa noite. Mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Sebastião Miziara. Meu boa noite também ao doutor Milton e também ao deputado Itamar. E é uma satisfação voltar aqui no Tribuna Independente para falar um pouco de desenvolvimento, que é muito importante nos dias de hoje. Itamar Borges, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Guerra Fiscal, o prefeito mais premiado da história do Brasil, aqui conosco na banca. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Sebastião Miziara. Uma satisfação estar aqui com os companheiros Marcos Monte, presidente da Associação Paulista dos Municípios e também do nosso presidente da nossa Caixa de Desenvolvimento, Milton, para poder falar desse tema tão importante. Nós que já fomos agraciados com a presença do Milton no lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e que tem como foco as linhas de créditos, tudo aquilo que nós disponibilizamos ou temos no estado de São Paulo para as prefeituras e também para o micro e pequeno empresário. É esse o foco e a agência tem importantes ações nesse sentido. Eu quero convidar o telespectador de todo o Brasil para participar do programa através do telefone 17 3355 8432 ou então pelo e-mail tribunasp@redevida.com.br. Você ouviu a biografia do nosso entrevistado. O tema é o desenvolvimento dos municípios. Prepare a sua pergunta e venha conosco. Presidente Milton, com as atividades iniciadas em março de 2009, a Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento, ela se consolida como a principal ferramenta de impulsionar o desenvolvimento do Estado com a marca do governo. Mas eu lhe faço agora a pergunta, e a pergunta apropriada, porque o senhor foi presidente da nossa Caixa. Valeu a pena a negociação feita da venda da nossa Caixa para o Banco do Brasil e a abertura da Agência de Fomento? Sem dúvida, Miziara, valeu a pena e eu posso dizer realmente com bastante tranquilidade, porque, afinal de contas, presidi o Banco Nossa Caixa desde janeiro de 2007 até março de 2009 e pude perceber claramente o quanto é difícil você fazer fomento, você praticar políticas de desenvolvimento em uma instituição financeira que tem acionistas privados, que tem investidores, que obviamente tem como primeiro ponto o quê? O retorno do seu investimento. E fazer política de fomento, naturalmente, exige a aplicação de recursos em taxas de juros ou com taxas de juros mais adequadas, taxas de juros que em algum momento chegam a ser até um pouco subsidiadas, porque esse é o papel
do governo enquanto está voltado para políticas públicas. E agora, na nossa Caixa de Desenvolvimento, nós podemos praticar essas políticas de atendimento aos municípios e às pequenas e médias empresas com recursos em condições muito mais competitivas, porque, afinal de contas, o recurso que nós dispomos é do nosso acionista controlador, é do Tesouro do Estado de São Paulo. Então, podemos realmente realizar operações com essas características, porque dessa forma nós atendemos a expectativa do mercado e não prejudicamos o investidor privado que acontecia em um banco que tem ações na Bolsa. O desenvolvimento dos municípios é o tema do programa de hoje. Para fazer pergunta nessa direção, o presidente da PM, Marcos Monte. Doutor Milton, eu acredito que quem está nos vendo agora quer saber como a nossa Caixa de Desenvolvimento pode ajudar, em primeiro lugar, as prefeituras municipais, no sentido delas mesmas ter alguma linha de financiamento e no sentido do poder local apresentar a nossa Caixa de Desenvolvimento empresas que estão no município que querem ampliar os seus negócios. Perfeitamente, Marcos. Olha, a sua pergunta é muito importante porque nos permite rapidamente falar um pouco sobre as linhas de financiamento que a nossa Caixa de Desenvolvimento hoje disponibiliza para o poder público municipal. Nós temos 5 linhas de financiamento, começamos a primeira em novembro de 2009 para permitir o financiamento de recapeamento e asfaltamento das ruas e estradas que dão acesso aos municípios aqui do estado de São Paulo. Depois, já no governo do Geraldo Alckmin, nós criamos mais 4 linhas de financiamento voltadas para atender a questão ambiental ou então para você, município, que deseja construir um distrito industrial e, com isso, atrair empresas que vão promover o desenvolvimento. Também nós financiamos toda a infraestrutura do distrito industrial, bem como também, se você quer construir um centro para a distribuição e armazenagem de produtos, que desta forma vai permitir com que o município também possa gerar emprego com a atração de novas empresas. Nós temos essas linhas de financiamento, temos a linha também a Arena Multiuso, e juntando essas linhas de financiamento, que são voltadas para o poder público municipal, nós temos agora também as linhas de financiamento para as empresas que estão localizadas nos diversos municípios do estado de São Paulo, que têm taxas de juros extremamente competitivas. Nós temos taxas de juros que vão de 0,49% ao mês, mais IPC, não é? Até taxas de juros para capital de giro na faixa de 1,15% ao mês. Ou seja, o conjunto dessas linhas de financiamento é que permite à Agência de Fomento Paulista atender às demandas dos municípios, sejam elas de natureza de políticas públicas ou então do setor privado. Deputado Itamar Borges, aliás, você participa na sexta-feira, agora ou quinta, em Ilha Solteira, de um evento que vai discutir a guerra fiscal. A Assembleia Legislativa vai ao interior, na divisa do estado, ali na cidade de Ilha Solteira, pegando toda aquela região que margeia o estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, no Rio Paraná, e vai levar a discussão, leva à frente parlamentar do empreendedorismo, com a presença de representantes da nossa Caixa de Desenvolvimento, da Invest São Paulo e também das lideranças da região, prefeitos, vereadores, associações comerciais, para debater não só o desenvolvimento regional, mas os problemas, os obstáculos que existem no sentido não só de, às vezes, atrapalhar ou segurar o desenvolvimento, ou até de tirar alguns investimentos. Nós temos, às vezes, em algumas situações, perdido empresas e empregos, e agora nós esperamos que com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, trazendo uma segurança jurídica, isso pare de uma vez por todas, e o Estado de São Paulo, que tem importantes incentivos, além da formação tecnológica, de profissionalizante, e as linhas de crédito da nossa Caixa e da Invest São Paulo, passe a oferecer as ações e definitivamente segurar os empregos e as empresas e atrair novos investimentos. É esse o programa do governador Geraldo Alckmin, é esta a ação do governo de São Paulo, e nós, na Assembleia, estamos buscando com a frente parlamentar exatamente ações nesse sentido. E o Milton, nosso presidente, tem feito e levado aos municípios, participado dos eventos e levado aos municípios essas frentes, estas ações importantes para o município, mas também para o empreendedor, para o empresário, que vai lá no município gerar emprego, renda
e proporcionar o desenvolvimento. A sua pergunta, então, presidente. Presidente, nós temos lá a economia verde, na verdade, a linha que você coloca à disposição lá na nossa Caixa, com foco no desenvolvimento sustentável. A minha pergunta é, o município que investe ou que busca esse recurso, que opta por esse recurso, ele tem algum incentivo fiscal? Olha, essa linha Economia Verde que nós criamos inicialmente para o setor privado e mais recentemente nós estendemos para o setor público, na medida em que nós entendemos que os municípios, as prefeituras podem, de fato, contratar financiamento para investir na melhoria das condições de trabalho que elas hoje apresentam e, a partir, então, de uma linha de financiamento com a taxa de juros mais adequada, é natural, então, que haja um desenvolvimento, haja uma melhoria das condições econômicas daquele município. Eles podem, portanto, tomar esse financiamento conosco. Agora, incentivo fiscal não é uma questão que a agência de fomento ela trata. Nós não temos realmente no nosso portfólio algo semelhante. Eu acredito que, obviamente, procurando a própria Secretaria da Fazenda, discutindo esse tema, e é possível até que se tenha alguma coisa nessa direção. Mas, efetivamente, a agência de fomento ela tem, sim, condições em termos de taxa de juros e prazo para atender esses municípios na linha verde. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, nosso entrevistado, o presidente da Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento, Milton Luiz de Melo Santos. Participam comigo aqui na banca o presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcos Monte, que é vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Itamar Borges, deputado estadual. Marcos faz agora a próxima pergunta ao nosso entrevistado. Doutor Milton, os municípios eles estão procurando aí linhas de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos. Nós sabemos que o BNDES tinha uma linha nesse sentido. A nossa Caixa de Desenvolvimento possui uma linha para que os municípios possam adquirir máquinas e equipamentos, caso caminhões, máquinas pesadas? Sim, eu citei aqui a linha de financiamento voltada para atender a questão de asfaltamento e recapeamento, mas essa linha chamada Via SP, com recursos próprios da nossa Caixa de Desenvolvimento, ela contempla o financiamento de aquisição de máquinas, equipamentos, caminhões, usinas asfálticas também nós financiamos. E, além disso, nós trabalhamos com a outra linha de financiamento do BNDES, chamada Provias. Essa linha também ela cobre o financiamento de aquisição de máquinas e equipamentos para os municípios. Itamar Borges, mais uma pergunta ao nosso entrevistado. Falamos bastante aqui da questão do município buscar o financiamento. E a iniciativa privada, os empresários, o pequeno, o médio, como é que ele pode buscar esse recurso? Qual a condição que ele precisa ter para chegar até a nossa Caixa, para buscar esse recurso? Olha, deputado, a condição, nós temos hoje 3 formas para que o empresário ele possa acessar as linhas de financiamento da nossa Caixa de Desenvolvimento. A primeira delas, que é a que nós justamente começamos as nossas operações, é através da entidade de classe a qual o empresário está certamente filiado. Então, nós fizemos convênios com mais de 50 entidades de classe aqui no estado de São Paulo, que vão desde a Fiesp, Ciesp, no caso da indústria, passando pela Federação do Comércio, pela Federação das Associações Comerciais, pela Federação da Agricultura, a BIMAC, Sindipeça, só para citar algumas aqui, não é? Então, os empresários eles podem buscar a agência de fomento através da sua entidade de classe. Se ele não quiser fazer desta forma, ele pode nos procurar no nosso endereço, que é a Rua da Consolação, número 371, aqui em São Paulo. Nós temos no segundo andar uma plataforma para atendimento aos empresários. São 10 gerentes que estão à disposição para atender os empresários. E o terceiro canal, que eu acredito que é o mais fácil, o menos burocrático, é o da internet. Nós atendemos os nossos clientes através do site www.nossacaixadesenvolvimento.com.br. Se você entrar nesse site e clicar no item Negócios Online, você irá entrar no nosso sistema e encaminhar o seu pedido de financiamento, a sua carta consulta
de maneira eletrônica, rápida, sem nenhuma burocracia, sem nenhum intermediário, e dessa forma apresentar o seu pedido de financiamento, que será analisado pela nossa equipe técnica, e mais do que isso, ele vai poder acompanhar o andamento do seu processo através desse site da internet, o que ajuda muito nesse relacionamento com o cliente, sem que, inclusive, ele tenha qualquer tipo de despesa ou perda de tempo nesse processo. Presidente, no ranking de desembolso para empresa privada, para a indústria, quais os setores que têm mais procurado o banco? Como nós começamos em 2009, vocês lembram muito bem, nós estávamos ainda passando pela crise que afetou o mercado internacional em setembro, outubro de 2008, e a economia brasileira estava enfrentando aí uma escassez de recursos muito grande naquele momento. Nós, então, criamos 2 linhas de financiamento para atender as empresas, que são as linhas de capital de giro. E naquele momento, Miziara, o que realmente mais apareceu foram indústrias, foram empresas que estão localizadas aqui na região do Grande ABC, pequenas indústrias que buscaram capital de giro na nossa Caixa de Desenvolvimento para poder manter o seu negócio no dia a dia, já que os bancos tradicionais, supridores de recursos de capital de giro para essas empresas, são chamados bancos do mercado médio, né? Esses bancos também apresentavam uma certa dificuldade porque não tinha liquidez no mercado. Então, a Agência de Fomento já nasceu num momento muito importante, disponibilizando naquela época o recurso para capital de giro. E a indústria, respondendo à sua pergunta, foi, de fato, a que mais demandou recursos da Agência de Fomento até o momento. Desenvolvimento dos municípios é o tema do Tribuna Independente, ao vivo aqui de São Paulo. O telespectador pode participar pelo telefone operadora 17 é o prefixo 33558432 ou ainda por e-mail tribunasp@redevida.com.br. Faça sua pergunta ao presidente da Agência de Fomento Paulista, nossa Caixa de Desenvolvimento. Tamar. Mais uma pergunta, presidente. O senhor iniciou explanando com relação à mudança, à venda da nossa Caixa e a importância da Agência de Fomento. Para que o telespectador possa compreender um pouco mais essa questão, qual a diferença de uma agência comercial e de um banco comercial e uma agência de fomento? Um banco que tem agências nas cidades e a agência de fomento. Como que o telespectador poderia compreender essa diferença e o papel efetivo? Olha, muito boa a sua pergunta, porque nos dá essa oportunidade de esclarecer que esse é um ponto sempre muito importante. A agência de fomento, para as pessoas que não conhecem, é um banco de desenvolvimento, e eu sempre cito uma referência que, obviamente, todo mundo conhece, o BNDES. Não é? Eu digo que é o BNDES paulista, é um banco de desenvolvimento que não capta recursos junto ao público, ou seja, nós não temos conta corrente. Você não vai abrir uma conta corrente no Banco de Desenvolvimento, na agência de fomento. Mas você, empresa, poderá sim tomar um financiamento conosco, porque o objetivo maior nosso é, de fato, apoiar o desenvolvimento do Estado de São Paulo via financiamentos de longo prazo com recursos do meu acionista, com capital próprio ou então com repasses de instituições financeiras de desenvolvimento, como é o caso do BNDES. Nós financiamos também empresas com recursos do BNDES. Então, a diferença para um banco comercial é que um banco comercial ele tem uma rede de agências, ele capta recursos junto ao público de forma geral e ele vende diversos serviços financeiros. Uma agência de fomento não capta recursos junto ao público, opera com capital próprio, nós temos um capital de R$1 bilhão já integralizado, né? E fazemos operações somente para pessoa jurídica, para empresas. Nós não fazemos operações de empréstimo, por exemplo, para o consumo, como é o caso de um banco comercial. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo. Nosso presidente, Milton Luiz de Melo Santos, do Banco Nossa Caixa, Banco de Desenvolvimento e Agência de Fomento Paulista. Ele é chamado o banqueiro do povo pelo governador Geraldo Alckmin. Intervalo e voltamos.